identifica como sendo uma pessoa que transforma toda e qualquer situação em um motivo de crise? Mesmo que não seja? Você sente que você se preocupa demais, muitas vezes sem necessidade e sempre acaba imaginando o pior das situações? Ou às vezes você dá muita importância ao que não é grande coisa? Se sim, essa é uma armadilha aí do seu pensamento, tá? Que é muito comum em pessoas ansiosas e que na psicologia nós chamamos de catastrofização ou pensamentos catastróficos. Gabriele, e o que são esses pensamentos catastróficos? Gente, pensamentos catastróficos são pensamentos que fazem você assumir que uma situação é intolerável, tá? Você acaba subestimando a sua capacidade de conseguir enfrentar essa situação. Você acredita que é uma situação da qual você não vai conseguir passar por ela, tá? Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando você perde, né, por exemplo, o seu emprego, e aí você acredita que a partir dali você não tem mais o que fazer, você começa a imaginar como vai pagar suas dívidas, você imagina como você vai conseguir se sustentar e você chega até a pensar que não vai mais conseguir o emprego, que vai demorar para conseguir o emprego e vai ser aquele desastre só. Já aconteceu isso com você alguma vez aí que você perdeu o emprego? Você começou a pensar em um monte de situações das quais todas elas resultavam em algo aí muito ruim, muito difícil de passar, de superar, né? Você chegou a pensar, poxa, eu vou passar fome, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Esse é um exemplo, né? Então você consegue perceber uma situação que é ruim, obviamente, né? Mas que pode ser mudada. Afinal, esse não vai ser seu primeiro e nem último emprego. Compreende? Bom, mas o que acontece é que quando você está olhando através da perspectiva dos pensamentos catastróficos, você não vê uma alternativa, você não vê uma saída para aquela situação. Então, se você tem esse tipo de pensamento, continua nesse vídeo, porque é sobre isso que a gente vai falar. Olá! Eu sou Gabriele Costa, psicóloga, e eu ajudo pessoas a superarem a ansiedade social. E antes de nós continuarmos, né, o assunto desse vídeo, eu quero te dar aquele recadinho básico. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e aproveita para ativar o sininho de notificação, para que assim você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, certo? Combinado? Então vamos lá. Bom, a adoção, né, de um estilo de pensamento que transforma tudo em uma crise, né, mesmo que não seja, como eu já disse, é chamado de pensamento catastrófico, tá? E esse é um hábito muito comum de pessoas ansiosas, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu quero que você pense em uma preocupação que te deixou aí muito angustiado ou angustiada, mas que ao final nem chegou a acontecer. Se recordou de alguma ou de várias situações, né? Se você aí tem um perfil mais ansioso, possivelmente você consiga imaginar, se recordar de várias situações das quais você se preocupou demais e essa situação nem sequer chegou a acontecer. Inclusive, né, eu vou contar aqui uma experiência, né? Eu atendi uma pessoa, né, que queria muito retomar os estudos, mas por conta aí da ansiedade social, né, ela tinha muita dificuldade em voltar a estudar. Quando nós começamos a investigar os pensamentos, né, que faziam ela evitar esse retorno, a gente identificou que ela tinha medo, que ela tinha receio de não conseguir puxar assunto na sala de aula, por exemplo. Ela tinha medo de não conseguir se entrosar com as outras pessoas, de conseguir se inserir em algum grupo, né, para realizar as apresentações. Então ela tinha medo de não conseguir fazer as apresentações individuais ou em grupo, né? Justamente porque ela imaginava que ela ia gaguejar, que ela ia esquecer do que tinha que falar e que ela ia acabar prejudicando aí o grupo que ela pertencia, né, inteiro aí nessas atividades estudantis que possivelmente ela precisaria apresentar. Consegue perceber mais uma vez aqui? Ela mal havia entrado na faculdade e ela já estava aí criando situações nas quais essa percepção, na percepção dela, na verdade, ela não ia conseguir lidar.
né, ela ia se prejudicar e ela ia acabar prejudicando os outros. Ou seja, ela estava catastrofizando, tá? Teve também uma outra cliente que eu atendi que ela morria de vontade de entrar na academia, principalmente aí para começar a correr na esteira, que era algo que ela queria iniciar, né? Ela queria iniciar a corrida de rua, mas para isso ela queria começar pela esteira. Mas, olha só, ela se imaginava caindo da esteira e passando aí o maior vexame na frente da academia toda. Qual o resultado? Ela até entrou na academia, mas ela não corria na esteira, gente, ela só caminhava. Tamanho era o medo dela cair, de passar vergonha. E mais uma vez, o que a gente percebe aqui? Uma situação interpretada de uma forma distorcida que cria aí um cenário, um pior cenário, né, na cabeça das pessoas, no caso, na cabeça dessa cliente, a impedir de correr na esteira. Logo, ela não fazia o que ela queria, né, algo que ela desejava muito por medo de passar vergonha. E você, gente, comenta aqui comigo, né? Você tem pensamentos catastróficos diante das situações aí que você vive? Se você tem, você já deixou de fazer algo que você queria muito por conta dos pensamentos que você tem? Inclusive, se você tem esse tipo de pensamento e você quer trabalhar eles, né? Você quer identificar e posteriormente mudar, eu vou deixar aqui embaixo um link de um curso que eu desenvolvi, né? Onde eu ensino uma técnica da terapia cognitivo-comportamental para te ajudar a mudar esses pensamentos, tá bom? Mas fica até o final desse vídeo, porque eu também vou te ensinar 3 estratégias da terapia cognitivo-comportamental para te ajudar aí a mudar a sua forma de pensar, a diminuir esses pensamentos catastróficos, tá bom? E antes também, para que você consiga se identificar, né, para que você consiga aí compreender um pouco melhor sobre como funcionam esses pensamentos catastróficos, eu vou te dar um outro exemplo. E esse, né, é um estudo de caso que eu tirei do livro Lidando com a Ansiedade Social. Então vejam só, gente, como os pensamentos catastróficos, né, como os pensamentos ansiosos e a preocupação interferem nas suas sensações físicas, né, nas sensações que o seu corpo tem e também no seu comportamento. Então, o estudo de caso, ele conta a história de uma moça que ela estava aí se preparando para ir para casa, né, para o final de semana dela, e ela estava muito ansiosa porque ela tinha combinado um jantar com um amigo. Mas ao final ali do expediente, ela recebe um e-mail do chefe, né, onde ele solicita um relatório para ela, para que esse relatório fosse entregue na segunda-feira para um cliente extremamente VIP. Já imagina como ficou a cabeça dessa moça, né? Então, uma informação essencial. O chefe, gente, ele deixa claro que o relatório poderia ser um esboço, tá? Que podia ser um rascunho, não precisava necessariamente ser algo completamente estruturado para ser entregue na segunda-feira. Era apenas um esboço ali, uma ideia, tá? E nesse momento, essa moça que estava super empolgada para terminar o expediente, né, e ir aí ao encontro do amigo, começa a sentir o coração acelerar, o rosto dela começa a ficar quente e ela começa a sentir falta de ar. Percebe aqui sintomas fisiológicos, reações fisiológicas que seu corpo emana quando ele, opa, será que eu estou em perigo? Tem algo acontecendo. Né? E ele começa a esboçar essas reações. Então, a primeira coisa que desencadeou nela. E diante dessa situação pontual, né, ela começou a pensar que ela não ia dar conta de entregar um bom relatório a tempo, né? E ela precisava, por conta disso, cancelar os compromissos. Inclusive, ela decide ficar no trabalho até altas horas da noite e ainda planeja em voltar para o escritório no sábado e no domingo para trabalhar incessantemente na construção desse relatório, tá? Mas mesmo assim, gente, ela acredita, né? Ela estava acreditando aí que o relatório ia ficar incompleto, né, que ia ficar mal escrito, que o cliente não ia gostar, que o chefe não ia aprovar e, obviamente, essa preocupação, né, interferiu aí no bem-estar e na saúde dela. Por quê? Dormiu mal, comeu mal por conta de todo esse desespero, né, até chegar aí a data de entregar esse relatório.
Conseguem compreender, gente, né? Você consegue reconhecer que uma interpretação catastrófica resultou em um ciclo de ansiedade nessa pessoa, nesse exemplo aqui, nesse estudo de caso? E aqui, né, a gente identifica que os pensamentos ansiosos dela provavelmente, né, provocaram sentimentos e comportamentos ansiosos, né? O que fez a preocupação dela ser ainda mais intensa, né? E ela começa a pensar que a situação é intolerável, que não há solução, que acabou, que ela vai ser mandada embora por conta da entrega desse relatório e tudo mais. Ok, Gabriele, eu entendi como os pensamentos catastróficos funcionam, né? Mas como eu posso corrigir esse padrão de pensamento destrutivo aí e talvez interromper esse ciclo, né? Então vamos entender como é que isso funciona, né? Como é que será que a gente consegue mudar isso? Será que é possível? Gente, isso, tá? Ele se torna possível a partir do momento que nós começamos a desafiar esses pensamentos catastróficos. E para desafiar esses pensamentos, é necessário primeiro você desacelerar a sua mente, né? E considerar uma gravidade, né? Entender se há uma gravidade real nos resultados que você está aí planejando, que você está aí criando na sua cabeça. Ou seja, você precisa olhar para a situação de uma forma mais realista. E como a gente faz isso, Gabriele? A primeira etapa é você observar os seus pensamentos e tratá-los como hipóteses, não como situações, fatos ali que já aconteceram, que são reais. Hipóteses. Inclusive, né, na terapia, quando a gente começa a fazer a avaliação de um paciente, a gente traz algumas hipóteses diagnósticas. Então, diante do que o paciente me fala, eu vou entender ali, diante do meu conhecimento, diante do que o DSM me traz, que transtorno possivelmente essa pessoa pode ou não ter. Hipóteses. É a mesma coisa que você vai fazer. Você vai observar os pensamentos que rondam a sua cabeça diante dessas situações e você vai passar a tratá-los como hipóteses. Não é real. Por enquanto, ainda não é real. Tá bom? Então lembre-se, primeiro você precisa tomar consciência, né? Que é consciência do seu pensamento. Ou seja, primeiro você precisa identificar quais são os pensamentos catastróficos que rondam a sua cabeça. Tá? E uma boa estratégia para você conseguir identificar esses pensamentos é usar os seus sentimentos ansiosos como um sinal de alerta. Ou seja, você percebeu que está ansioso ou ansiosa? Para e se pergunta o que é que está passando na sua cabeça. Qual é a situação que está te deixando assim? Certo? Identificou o pensamento? Anote-os, não deixa eles aí ao léu, na sua imaginação, não. Pega um papel, né, e escreva cada um dos pensamentos e se pergunte quão confiável é este pensamento. Certo, gente? Essa é a primeira parte. A segunda etapa é determinar, né, a verdadeira gravidade do resultado que você imagina. Como assim, Gabriele? Quando você olha para uma situação, você imagina um resultado para ela. Então, a moça olhou para a situação, entregar um relatório na segunda-feira e teve uma interpretação dessa situação. Não vou dar conta, o relatório vai sair horrível, não vou conseguir fazer de forma perfeita, da perfeição que ela queria, né? Então, ela imaginou algo, né? Ela se questionou se ela conseguiria entregar um bom relatório para o chefe, no prazo que esse chefe pediu. E isso desencadeou todas as reações fisiológicas dela e fez com que ela o quê? Desmarcasse os compromissos, né, que ela tinha aí e, consequentemente, isso aumentou ainda mais a ansiedade que ela estava sentindo. Perfeito? Então, o que você tem que fazer é avaliar se esse resultado, no caso do nosso exemplo, não vou conseguir entregar o relatório, se ele é verdadeiro, se de fato há uma gravidade nisso.
tá? E uma pergunta simples que você pode se fazer para determinar a gravidade do resultado que você imagina é: e daí? Simples, né? Só que entenda, tá? Essa abordagem e daí, ela não deve ser confundida com uma atitude quem se importa, não quero nem saber. Não, não é isso, tá? O objetivo é você desenvolver uma perspectiva realista sobre as reais consequências de um resultado negativo. Então, tenta usar a seguinte abordagem. E daí? O que acontece a seguir? Então, você tem ali uma situação, nossa, estou pensando que eu não vou conseguir entregar o relatório a tempo. Tá, e daí? O que acontece a seguir? Ou uma outra pergunta que você pode se fazer. Se isso acontecer, e daí? Tá? Então, o ideal é que você permaneça nesse questionamento até você chegar a uma resposta mais lógica, mais racional. Certo? E a última e terceira etapa é você identificar suas estratégias de enfrentamento. Ou seja, o que você poderia fazer se o resultado que você imagina se tornasse realidade. E aí vão algumas perguntas que você pode se fazer para te ajudar a identificar suas estratégias. Primeira pergunta: isso já aconteceu antes? Segunda: o que você fez antes, caso isso já tenha acontecido, né? Terceira: o que você poderia fazer se isso acontecesse? Quarta: com quem você poderia contar para ajudá-lo ou ajudá-la a lidar com a situação caso isso aconteça? Que habilidades ou recursos você poderia aplicar se isso acontecesse? Percebe? Várias perguntinhas aí para te ajudar. Certo, gente? Então essas são algumas estratégias que você pode utilizar para lidar, para tentar flexibilizar esses pensamentos que te fazem imaginar o pior cenário na maioria das situações. Ok? Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.